Olha, a Guerra do Paraguai, a gente está falando do conflito mais sangrento da história da América do Sul. Foi um evento que literalmente redesenhou o mapa do continente. Mas para entender de verdade o que aconteceu, não adianta só decorar data e batalha. A gente precisa ir muito mais fundo. Entender as tensões que levaram a tudo isso, o custo humano que foi assim avassalador e as batalhas pela memória que, acredite, continuam até hoje. Então, para a gente desvendar todas as camadas desse conflito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente mergulha na pólvora da Bacia do Prata, para sacar as tensões que levaram à guerra. Depois, a gente encara o custo humano, que foi brutal. Na sequência, vamos conhecer os rostos ocultos, aquela galera que a história oficial esqueceu. Daí, a gente analisa as consequências em terra arrasada e, para fechar, vamos ver como a narrativa dessa guerra mudou com o tempo em A Guerra pela Memória. Então, bora começar? Vamos direto para esse barril de pólvora que estava prestes a explodir. Para a gente entender como essa guerra começou, primeiro a gente tem que voltar um pouco e olhar o cenário da Bacia do Rio da Prata lá nos anos 1860. A coisa toda era, bem, um barril de pólvora. Não foi algo que aconteceu do nada, sabe? Foi o ponto final de décadas e décadas de disputas na região. O que a gente tem aqui não é uma historinha de mocinho e bandido. É, na verdade, uma colisão de trens em alta velocidade. Pensa só, de um lado, você tinha um Paraguai se modernizando, crescendo, querendo se firmar como uma potência regional. Do outro, o Império do Brasil, de olho no sul, querendo expandir sua influência. E ainda tinha a Argentina, que estava naquele processo complicado de se unificar como país. Era simplesmente impossível encaixar esses três projetos gigantescos no mesmo espaço. O confronto pelo controle da Bacia do Prata era, de certa forma, inevitável. E aí, a gente chega na faísca que acendeu tudo. E o mais curioso é que tudo começou pequeno, com uma guerra civil lá no Uruguai que já bagunçou toda a região. Aí o que acontece? O Brasil resolve intervir, em outubro de 1864, para apoiar um dos lados. Para o Paraguai, que era aliado do outro lado, isso soou como um alarme de incêndio, foi visto como uma ameaça direta. A resposta veio rápida. Em novembro, eles capturam um navio brasileiro, e em dezembro, a invasão do Mato Grosso. Pronto, a guerra tinha começado. É impressionante pensar que um problema interno do Uruguai acabou virando o gatilho da maior guerra da história do continente. E aí, em 1º de maio de 1865, a coisa muda de patamar. O que era um conflito basicamente entre Brasil e Paraguai vira outra coisa. Brasil, Argentina e o novo governo do Uruguai, que o Brasil ajudou a colocar no poder, assinam o Tratado da Tríplice Aliança. A partir daí, não tinha mais volta. A guerra escalou de um jeito absurdo. O Paraguai, de repente, não estava mais lutando contra um vizinho. Estava lutando contra três. Era uma luta desesperada pela própria sobrevivência. Bom, agora a gente entra na segunda parte. E aqui vamos ver que essa não foi só uma guerra de exércitos e generais. Foi uma guerra contra as pessoas. E muitas vezes, os piores inimigos eram aqueles que ninguém conseguia ver. Vamos falar de dinheiro. Para o Brasil, o custo da guerra foi inacreditável. 614 mil contos de réis. Para ter uma ideia, isso era 11 vezes o orçamento anual do Império. Uma dívida que ia assombrar a economia por décadas. Mas, por mais absurdo que esse número seja, ele não é nada perto do custo humano. E esse custo, para todos os lados, foi algo que número nenhum consegue explicar. E para a gente entender o dia a dia de um soldado, é só olhar para a comida. Ou melhor, para a falta dela. Essa tabela aí mostra o que um soldado de cavalaria recebia por dia. Carne, farinha, as quantidades são mínimas. Era muito pouco para aguentar as marchas, o frio, as batalhas. A fome era uma presença constante, um inimigo a mais para enfrentar todo santo dia. E os relatos de quem esteve lá são de arrepiar. Olha só esse trecho de Dionísio Cerqueira, um soldado brasileiro, entre aspas, lembro-me dos dias de fome e penúria, das noites tormentosas, passadas ao relento a gelar. Isso resume tudo, né? A fome, o cansaço, o frio eram tão mortais quanto as balas do inimigo. A guerra não era só a hora da batalha, era uma luta para sobreviver 24 horas por dia. Mas não era só a fome. Tinha outro inimigo invisível, a doença. O campo de batalha não era só a trincheira, era o próprio corpo do soldado. Pensa na situação. Eles bebiam, como diz o texto, uma água amarelenta e grossa, poluída pela vizinhança dos cadáveres. Não tinha saneamento nenhum, os acampamentos viraram literalmente incubadoras de doenças fatais. E essas imagens aqui mostram o resultado. Os efeitos terríveis da varíola, por exemplo, que foi uma das epidemias que se espalharam pelos acampamentos como fogo. A cólera também. Essas doenças mataram mais gente do que o combate em si.
Era um inimigo que não usava farda, não distinguia lado e transformou a guerra num verdadeiro inferno sanitário. E no meio de toda essa fome e doença, claro, tinha a batalha. A gente vê pinturas como essa da Batalha de Campo Grande, do Pedro Américo, que são grandiosas, heróicas, mas a gente precisa entender que por trás dessa imagem bonita, a realidade era de uma brutalidade que a gente mal consegue imaginar. As perdas humanas foram terríveis, para todos os lados. Essa era a cara mais cruel da guerra. Certo, mas quem exatamente lutou nessa guerra? Quem eram as pessoas por trás dos uniformes? A história fica pela metade se a gente não olhar para os rostos que, muitas vezes, a narrativa oficial fez questão de apagar. Vamos falar das mulheres, por exemplo. A história que se contava na época era das senhoras da alta sociedade, patriotas, doando suas joias para ajudar na guerra. E isso aconteceu. Mas a realidade da grande maioria das mulheres era outra. Eram mulheres pobres que seguiram os exércitos por pura necessidade de sobreviver. Elas eram enfermeiras, cozinheiras, lavadeiras, comerciantes. Elas eram, na prática, a espinha dorsal que mantinha os exércitos funcionando. E isso nos leva a outro grupo que a história tentou esconder, as pessoas escravizadas. E essa citação aqui é fundamental para a gente entender a questão. Ela diz que o foco da análise deve ser posto sobre a situação dos escravos e de seus descendentes nesses exércitos e não sobre suas nacionalidades. Ou seja, mais importante do que saber se ele lutava pelo Brasil ou pelo Paraguai era entender que ele era um homem escravizado lutando uma guerra que não era sua. E a verdade é que homens negros escravizados e libertos estavam em todos os exércitos. No Brasil rolou um debate gigantesco se deveriam ou não recrutar escravizados. Para muitos, foi prometida a liberdade em troca de lutar na guerra. Uma promessa que muitas vezes era esquecida no final. A participação deles foi decisiva, mas suas histórias foram deixadas de lado. Pense na ironia trágica: lutar e morrer por uma nação que te tratava como propriedade. A guerra acabou em 1870, mas isso não significou um final feliz. Longe disso. Agora a gente vai ver as cicatrizes que esse conflito deixou e que doem até hoje. Para o Paraguai, o resultado foi apocalíptico. Não tem outra palavra. O país foi arrasado. Perdeu um pedaço gigante do seu território para o Brasil e para a Argentina. E a população? Um colapso demográfico. Algumas estimativas falam que mais da metade da população morreu. Outras, mais drásticas, dizem que talvez 90% dos homens adultos tenham morrido. É a demolição de uma nação. Uma catástrofe que levaria gerações e gerações para sequer começar a ser superada. E para os vencedores? Bom, a história também é complexa. Para o Brasil, a guerra fortaleceu o exército, que se tornou uma força política importantíssima, tanto que, anos depois, ajudou a derrubar o Império. Mas também deixou aquela dívida gigantesca que a gente falou. Para a Argentina, a guerra serviu para consolidar o poder central do governo, mas tudo isso a um custo humano e financeiro absurdo. A vitória saiu cara e plantou sementes de problemas que viriam no futuro. Mas veja bem, as armas se calaram em 1870, só que a guerra não acabou aí. Começou um outro tipo de batalha, talvez tão feroz quanto a guerra pela memória, a disputa sobre como essa história deveria ser contada. E essa narrativa mudou, e muito, com o passar do tempo. Essa briga pela memória tem basicamente 3 grandes capítulos. Logo depois da guerra veio a história oficial. Aquela versão patriótica, sabe? A Tríplice Aliança era a heroína, libertando o Paraguai de um ditador terrível. Aí, já no século XX, surge o revisionismo. A culpa agora era da Inglaterra, do imperialismo britânico, que teria armado a guerra para destruir a economia do Paraguai. E, mais recentemente, a partir dos anos 80, vem a nova história. Os historiadores começam a olhar para a coisa de um jeito mais complexo, focando nas disputas de poder aqui mesmo, na América do Sul, sem essa necessidade de achar um único culpado, um herói ou um vilão. Isso é fundamental para a gente entender que a história não é uma foto parada no tempo. É um filme, um debate que não para. E tudo isso nos leva a uma pergunta que continua muito atual. Afinal, como um país deve se lembrar da sua guerra mais terrível? A grande lição da Guerra do Paraguai talvez não seja só sobre o que aconteceu lá no século XIX. É sobre como a gente escolhe lembrar disso hoje. O que essas memórias dizem sobre nós. Não é uma história que está fechada num livro de museu. É uma ferida que ainda está aberta e que continua a nos ensinar muito sobre poder, sobre sofrimento e principalmente sobre essa batalha sem fim pela memória.